Mas olha, diante do aumento de adultos e crianças com Covid-19 e também influenza, ficam aquelas interrogações. Por exemplo, a volta às aulas está chegando. E quais os cuidados necessários para voltar com segurança? É isso que todo papai e toda mamãe quer saber. Vamos fazer o seguinte, vou voltar ao vivo com a Maria Maciel, porque, por exemplo, a Maria tem 3 filhas que voltam às aulas daqui a pouquinho, eu tenho 2. E a gente quer saber, a gente sabe o quanto é preocupante ver esse retorno dos garotos sem antes receber essa proteção da vacina, por exemplo, né, Maria Maciel? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Realmente, olha, as minhas 3 já voltaram, já estão estudando novamente e a gente que é mãe fica com o coração apertado realmente diante desse aumento de casos, né? Lá em casa, só a menorzinha de 6 anos ainda não foi vacinada, mas eu acredito que logo, logo ela vai ser. Mas o que fazer, né? O que a gente pode fazer enquanto pais nesses casos para evitar ou cuidar o máximo possível para que essas crianças não sejam infectadas. Isso na escola. Eu vou conversar agora com o médico infectologista Renê Oliveira, que vai passar para a gente algumas dicas. Essa volta às aulas, como é que pais, escolas, né, os colégios devem agir, né? Tem que continuar os protocolos, quais os cuidados e recomendações? Boa tarde. Boa tarde. Não, os protocolos eles não mudaram, tá? São os mesmos, já bem estabelecidos. Só que 2 atores apareceram nessa equação toda. A variante Ômicron, que ela tem uma capacidade de transmissão muito maior, e a vacinação para as crianças de 5 até 11 anos, englobando também os adolescentes, que vai, na minha opinião, melhorar bastante essa situação toda. Mas nesse momento, devido à variante Ômicron, nós precisamos intensificar as medidas, os cuidados, tá? Por parte da escola, os funcionários, os professores e por parte da comunidade de uma forma geral. Porque é uma cadeia. Se essa cadeia for quebrada, a escola e os alunos sofrerão. A gente vê que crianças mais pequenas, né, que estão no maternalzinho entre 2 e 3 anos, não tem como utilizar máscara, né? O que fazer então? Nessa situação, as medidas não farmacológicas, como nós falamos, que é o uso da máscara pela equipe, a higienização das mãos e uma certa, digamos, distância entre os alunos, como os protocolos assim definem, já ajuda bastante. Mas, assim, o que precisamos levar em consideração é que são os adultos que vão proteger essas crianças. Por isso que os adultos precisam ter um grau de responsabilidade maior e intensificar esses cuidados e, principalmente, todos os adultos tomarem as suas doses das vacinas. Não adianta nada cobrar da escola todas essas medidas se os pais em casa, por exemplo, estão frequentando festas, estão saindo para locais onde há muita aglomeração, não é mesmo? Perfeito, perfeito. As crianças não vacinadas, elas são acessíveis à Covid-19, nós já sabemos, tá? As crianças, elas pegam Covid-19 e elas adoecem também. Precisamos ter isso em mente. E quem acaba levando para dentro de casa a Covid-19 são os pais, são os familiares, são as pessoas daquele convívio. E essa criança, uma vez com Covid-19 assintomática, inicialmente, pode levar o vírus para dentro da escola. Por isso, precisamos ter o máximo de cuidado com essas medidas de uma forma geral. E para evitar essa contaminação, os pais, ao menor sinal de gripe, uma corizazinha que a criança tiver, não deve mandar para a escola. Excelente. Não mandar e procurar saber se aquele quadro apresentado pela criança é Covid ou não, com a realização do teste, tanto o antígeno como o RT-PCR. Agora, tem alguma coisa, doutor, que a gente possa fazer? Eu em casa eu uso as minhas receitinhas, dou lá uma vitamina C para aumentar a imunidade. Isso é válido? A gente pode fazer isso? Olha, essas medidas de apoio não têm uma base científica bem definida, né, tá? A população o faz, mas não tem nada definido. O que existe de definição é que precisamos ter qualidade de vida e engloba o quê? Uma boa alimentação daquela criança, uma boa noite de sono e os cuidados do dia a dia. E essa preocupação, ela se estende, a gente falando das crianças, mas adolescentes,
esses mais jovens passaram dos 15 anos, já é um pouquinho mais difícil, né? Porque a criança entende rápido, né? Você pedir. Agora, adolescente, um pouquinho mais velho, eles são um pouquinho mais resistentes, né? Com relação a ficar nos grupinhos, as turminhas, nos intervalos. Mas precisamos levar em consideração o seguinte, que o exemplo ele acaba sendo seguido. Se os pais assim demonstram os cuidados, né, tá, dentro de uma educação de uma forma geral, os adolescentes vão seguir. Por isso que é extremamente importante como a família aborda esse assunto. As vacinas, é necessário que todo mundo se vacine, tá? Porque o adolescente ele precisa também tomar a sua vacina. A criança vai ter de tomar a sua vacina para a proteção de toda a comunidade, né? É certo. Obrigada, então, pela sua participação aqui no programa Fique Alerta. Orientações importantes. A gente sabe que realmente a gente em casa tem que passar essa orientação, falar para os filhos, né? A gente sabe que os pequenos ali adoram estar se abraçando, brincando junto. Mas assim, uma vez que você falou, a criança entende, ela costuma seguir. A minha filha, por exemplo, ela não sai de casa sem máscara e olha, para fazer ela tirar a máscara ali precisa ser um momento assim que realmente todo mundo tá, porque ela sabe realmente dessa importância. E assim se estende também aos maiores, a gente fazendo o nosso papel e a escola também fazendo o papel dela, a gente vai passar por mais esse momento. Eu volto contigo, Wilson.